Olá, você! Vamos continuar nossos estudos de geografia com a nossa aula de hoje, o tema Fluxos Migratórios na América Latina. Nós vamos utilizar o livro de geografia do 8º ano aí, na unidade 2, percurso 7. Bom, é importante a gente começar nossos estudos aí com essa frase aí de Luciano da Alba Lopes Oliveira. Conhecendo a geografia, você descobrirá o seu incrível mundo. Vamos lá. Por que as denominações América Latina e América Anglo-Saxônica? É importante a gente entender que o continente americano, quando ele foi descoberto, os europeus chegaram aqui e impuseram seu modo de vida, sua cultura. E com isso, trouxeram também sua língua falada. E baseado nessa língua falada, nós vamos dividir, regionalizar o nosso continente americano em duas regiões aí, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. É importante que a gente saiba que a América Latina corresponde aos países de língua neolatina, que são português, espanhol, francês, entre outros, ou seja, aquelas originadas do idioma latim. Já a América Anglo-Saxônica são aqueles países correspondentes aos países de língua inglesa. É importante a gente salientar que na América Latina ela é formada pelos países México, todos aqueles países da América Central, todos os países da América do Sul. Já a América Anglo-Saxônica ela é formada por dois países, os Estados Unidos e o Canadá. Seguindo aí, por exemplo, na Guiana e no Suriname, aqui na América do Sul, as línguas faladas são, respectivamente, o inglês e o holandês. No entanto, esses países são considerados integrantes da América Latina. Isso porque eles têm muita semelhança com o passado histórico desses países da América Latina. Ou seja, submetido à colonização de exploração, esses países, a colonização foi de exploração, diferente do povoamento aí que caracterizou a maior parte da América Latina, que foi a colonização de povoamento. E, por isso, esses países são considerados países da América Latina, apesar de falar o inglês e o holandês, característico dos países da anglo-saxônica. América Latina, de área de destino de imigrantes para área de saída de imigrantes. A gente sabe que no século XV e no século XVI a América foi descoberta e os europeus vieram para cá e denominaram esse novo continente como Novo Mundo, porque antes já se tinha conhecimento da Europa, da Ásia, da África, e esse novo continente, chamado de América, também foi chamado de continente Novo Mundo, e atraiu milhões de imigrantes que povoaram justamente o nosso continente americano aqui. Juntamente com os povos nativos, índios, que aqui já estavam, e as migrações forçadas da África, trazendo para cá os africanos para trabalhar como escravos. E aqui formaram as populações, construir espaços geográficos novos e suas economias para formar o povo do território americano. Baseado nisso, nessa migração para cá, no início do século XVI, povos vieram para cá, para o continente americano, e, a partir de 1970, essa mudança, essa característica muda. Ao invés de vir imigrantes para cá, muitas pessoas emigram, saem desse continente, principalmente esse continente da América Latina, que é um continente de países considerados pobres. E essas pessoas buscando uma melhor qualidade de vida, vão em busca de um emprego, uma melhor condição de vida, principalmente nos Estados Unidos e o Canadá, que são os países ricos da América, e aí destino dessas migrações mudam, saindo principalmente da América Latina e indo para a América do Norte, lá em encontro dos Estados Unidos e o Canadá. E também saindo para outros continentes, como a Europa, e também fazendo essa migração dentro do próprio continente da América Latina. Para você ter uma ideia, entre 2004 e 2014, segundo a Organização Internacional para a Migração, a OIM, da ONU, dos 39 milhões de imigrantes latino-americanos, 64%, mais da metade deles, migraram para países da própria América Latina. E os restantes, 36%, giram a outros países do mundo. Em relação à América do Sul, especificamente no nosso continente, o Brasil, entre 2010 e 2015, 70% de todos os movimentos migratórios aqui na América do Sul foram realizados entre os países desse subcontinente. Tendência que vem aumentando nos últimos anos por conta do desenvolvimento desses países da América do Sul. E aí está atraindo cada vez mais pessoas para os seus territórios. Em relação às causas dessa inversão, dessa mudança de migração, o fator principal é essa questão da pobreza. Nós estamos na América Latina,
conjunto de países pobres e que essas pessoas deixam seus países de origem e buscam uma condição melhor. E quando essas migrações acontecem dentro da própria América Latina, nós vamos chamar de migrações intrarregionais, ou seja, dentro da região. E quando essas migrações são para fora da América Latina, por exemplo, os Estados Unidos, para o Canadá, países da Europa e outros continentes, nós vamos chamar dessas migrações extra-regionais. Deslocamento interno na América Latina. Bom, essas migrações que acontecem aqui na América Latina, elas vão acontecer migrações internas espontâneas, quando as pessoas querem sair por vontade própria de um lugar para outro. As migrações internacionais, quando as pessoas querem sair do seu país, vai para outro país. Os deslocamentos internos, ou seja, dentro da própria região, ou seja, dentro do próprio país. E as migrações internas forçadas, ou seja, quando você é forçado a sair de uma região para outra, ou de um país para outro. Vamos entender melhor aí. O deslocamento interno da América Latina. Bom, primeiro, a questão do narcotráfico, principalmente no México, nos países da América Central e da Colômbia e no Brasil. O narcotráfico fez com que muitas pessoas se deslocassem de um lugar para outro, forçado. Da mesma forma que na Colômbia, com os grupos guerrilheiros, que forçaram muita gente também a se deslocar de um lugar para outro aí, forçado. O fator aí, os megas projetos agroindustriais, que também alteram a paisagem, destroem a produção local, provocam impactos ambientais, dentre outros fatores que fazem com que as pessoas saiam do seu local de origem e vá para outra região. E, por último, aí, os desastres naturais, inundações secas, deslizamento de terra, terremotos, isso aí também vão fazer com que as populações mudem de uma região para outra de forma forçada. Bom, nas construções de barragem, principalmente para a construção de hidrelétrica, nós vamos ter, como exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que 40 mil pessoas foram forçadas a se deslocar do seu local de origem. Já os megas projetos minerais, em busca de ouro, prata, carvão minerais, entre outros minerais, fez com que o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, causasse muitas mortes e 1.361 pessoas que ser obrigadas a migrar, sair da sua região de origem. Vamos entender essa questão das migrações na América Latina. A gente sabe que o México é um país fronteiriço com os Estados Unidos e ele é usado muito pelos imigrantes, principalmente da América Central e da América do Sul, da África, da Ásia, entrarem ilegal nos Estados Unidos. Ou seja, o objetivo principal dessas migrações para o México é para buscar entrada nos Estados Unidos de forma ilegal. E é importante que a gente compreenda isso aí. Bom, essas migrações, com exceção dessas migrações que se dirigiam ao México, com a intenção de entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, nós temos a maior parte dessas migrantes tem como país de origem a Bolívia, o Peru, o Paraguai e a Venezuela. E o Haiti, países extremamente pobres que vão buscar uma condição de vida melhor, principalmente nos países de destino, que é o Chile, o Brasil e a Argentina. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o total de brasileiros que vivem no exterior é superior, por exemplo, aí a 3 milhões de brasileiros morando em outro território que não o brasileiro. No item 3, aí, políticas migratórias da América Latina. Bom, vamos entender por políticas migratórias um conjunto de normas ou regras estabelecidas em lei relativas aos imigrantes e imigrantes pelos governos dos países. Ou seja, o país constrói suas leis com a preocupação de proteger sua população e para preservar também a questão do imigrante nos seus territórios. Aí é importante a gente saber que, por exemplo, de modo geral, as políticas migratórias dos governos dos países da América Latina tinham por base, até recentemente, suas doutrinas de segurança nacional. Ou seja, as leis formadas nesse país da América Latina era para defender seu território e era baseado na segurança nacional desses países. Entre os anos de 50 e 70, foram implantados regimes ditatoriais repressivos às livres manifestações de suas sociedades nesses países da América Latina. Ou seja, muitos países aqui da América Latina, com suas ditaduras militares, formaram essas leis para proteger sua sociedade. Mas, com o processo de redemocratização, a democracia instalada nesses países, no Brasil, por exemplo, ocorreu a partir de 1985, várias leis desse período, pouco a pouco, foram substituídas, entre elas que se referiam aos imigrantes e imigrantes como
questão de segurança nacional, ou seja, com a Constituição de 88 no Brasil e esse processo de mudança de lei, por exemplo, aqui, ó, a Lei de Imigração do Brasil, o Estatuto do Estrangeiro, vigente até 2017, considerava o imigrante como um estranho e como provável ameaça à segurança nacional. Essa lei mudou e depois de 2017 foi promulgada a nova Lei de Imigração, que considerou o deslocamento populacional sob a ótica dos direitos humanos, ou seja, um direito dos seres humanos. Concluindo aí, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado aí, professor Paulo Carlos aí, Escola Monsanto, Esplanada Bahia, e eu trabalhei com o livro de Geografia do 8º ano, Expedições Geográficas, e qualquer dúvida estou à disposição. Forte abraço.